7 minutos atrasado. Se bem que ela tem aluno chegando. Tá. Já vou começar com a matéria, tá? Mas, só aproveitar o teu gancho, o processamento digital de sinais tem tudo a ver com uma tecnologia de CD-ROM, né? Você amostra a música a 44.100 amostras por segundo, 16 bits por amostra, tá? E ainda tem algumas coisas de correção de erro dentro do CD. Então tem bastante coisa de processamento digital de sinais nessa versão digital das músicas. O professor, e o som? Porque usava aquela agulha, né, nas vitrolas. Isso aí é uma grande discussão, tá? Para mim, o som do CD é muito melhor, mas eu tenho amigos que colecionam long play e acham que o long play é melhor. Mas tem vários problemas, tá? Aquela agulha era acoplada a um cristal. Então, Sim. conforme o disco ia rodando, havia uns sulcos no disco que faziam com que a agulha se movesse, se contorcesse, na verdade, e essa contorção em cima do cristal gerava uma corrente elétrica. Para mim, tem dois problemas aí. O primeiro é que, conforme você vai chegando no centro do disco, a velocidade angular é diferente da velocidade na periferia do disco. Então, as músicas, para mim, ficam mais agudas quando você está na periferia. Agudas, mais agudas ou mais graves? Mais agudas, tá? E segundo, qualquer sujeirinha que caia no sulco, você escuta um ruidinho. Então, inerentemente ao processo, você tem sempre um chiado de fundo no long play. Então, Eu lembro daquelas agulhinhas, porque toda vez que quebrava, eu tinha que comprar e eu que trocava. Então, fora desmontar aquelas caixas de som de madeira enorme de antigamente. Então. Caixa de som ainda tem por aí. É. Vamos lá, pessoal. Vou rapidamente revisar o que a gente viu na aula passada, né? Nós começamos definindo o que era processamento digital, o que era processamento analógico. Nós chegamos à conclusão que o processamento digital envolve, em vez de eu considerar um sinal durante todo o tempo, sinal completo, amostrar o sinal em tempo contínuo em instantes bem definidos, tá? Separados por um valor, boa noite, separados por um valor no tempo, né? Que eu chamei de T maiúsculo, intervalo de amostragem. Essa implementação, essas amostras, perdão, elas são transformadas em números e esses números são processados por um algoritmo numérico que utilizam 3 operações básicas: a adição, a multiplicação e o atraso. E a gente vai ver em detalhe o que significa adição, o que significa multiplicação, o que significa atraso, quando a gente for ver redes digitais, tá? Vou chegar nisso. Aí vimos um exemplo de um processamento analógico, tá? Em tempo contínuo, que é o equalizador gráfico de 5 faixas. Só tem componente analógico aí: resistor, potenciômetro, capacitor, transistores, tá? Um amplificador operacional, etc. Tá? Então, processamento analógico tem esses problemas aí, a tolerância dos componentes é crítica, tem baixa precisão, algoritmos complexos não podem ser implementados. Eu lembrei bem do algoritmo MP3, que não dá para fazer analogicamente. Tem dimensões físicas grandes, parte de um hardware dedicado, o hardware só faz. Se é um filtro, é um filtro. Se é. Deixa eu ver o que mais pode ser além de um filtro. Se é um correlator, é um correlator. Se é um modulador, é um modulador, tá? E assim por diante. Então, o hardware é sempre dedicado. E é extremamente sensível a fatores ambientais. Esfriou o tempo, a minha resposta muda. Esquentou o tempo, minha resposta muda. Joguei água em cima, minha resposta muda, etc. Tá? Então, tem esses problemas. E a solução é o processamento digital de sinais. Tá? Virou moda. É uma ideia que vem de muito tempo, fazer processamento digital de sinais, mas há muito tempo não havia os meios de fazer processamento digital de sinais. Tá? Só quando os processadores popularizaram, os computadores popularizaram, os microprocessadores popularizaram, é que essa ideia voltou e ganhou uma grande popularidade. Hoje em dia, é praticamente impensável a vida moderna sem processamento digital de sinais. Tá? De novo, aquela nossa
definição, mas aqui é a ideia básica da amostragem. Eu tenho um sinal em tempo contínuo, que é esse sinal, essa linha azul contínua aqui. Ela está bem parecida com uma senoide, eu acho que eu fiz uma senoide na hora que eu fiz isso aqui. E de tempos em tempos, e esse tempo é denotado por T maiúsculo, eu venho e meço a amplitude dessa forma de onda. Esses valores medidos da amplitude da forma de onda, obtidos de T maiúsculo em T maiúsculo segundo, são as amostras do meu sinal. Estão representadas nessa figura por esses pontos vermelhos bem grandes. Essas amostras que eu vou transformar em números e vou fazer processamento numérico em cima delas. Tá? Esse valor de T maiúsculo é o período de amostragem. O inverso dele, que eu chamei de FSA, do termo inglês sampling, é a frequência de amostragem. O que ocorre aí? Tá? Por exemplo, se T for igual a 1 microsegundo, significa que o meu período de amostragem é 1 microsegundo e eu estou pegando amostras, a 1 milhão de amostras a cada segundo. A cada segundo, eu meço 1 milhão de valores, tá? E essas são as minhas amostras que representarão o meu sinal no meu processamento digital. Dúvidas até aí? Queixas, reclamações, comentários à parte, críticas, sugestões? Tranquilo? Ninguém responde. Tudo certo, Já, senhor? professor. Tudo tranquilo. Pergunta de velho, Tranquilo. ninguém responde, né, cara? Se eu fosse um cara novo, 23 anos, alguma coisa assim, vocês responderiam. Tá. Vamos lá, então. Mas se vocês me derem um feedback, se estão entendendo, um retorno, se eu estou entendendo ou não, vai me ajudar a beça, tá? E, ao mesmo tempo, se me derem um retorno de que não estão entendendo, ou então que eu estou falando rápido demais, alguma coisa assim, eu agradeço, ok? Eu tô falando muito rápido ou tá tranquilo? Tá no ritmo Tá bom. tranquilo. Tá. Quem falou, professor? Eu ia falar que está audível e está tranquilo, professor. Ah, tá legal. Eu tenho a mania de me empolgar e falar muito rápido, tá? Então, vocês, de vez em quando, se eu for desembestar, falar rápido, tá? Vocês chamem minha atenção, por favor. Então, vamos lá. Essas amostras vão ser transformadas em números. Poderiam ser números decimais, poderiam ser números hexadecimais. Nessa figura, eu usei exemplo de números binários. Por quê? Porque a maioria dos algoritmos são implementados ou em microprocessadores ou em alguma máquina digital. Trabalha com números binários. Então, eu representei como números binários. Então, essas amostras são transformadas em números binários e esses números binários são processados em um algoritmo numérico cujas três operações fundamentais são adição, multiplicação e atrasos. Tá? Eu representei aí uma calculadora mecânica que ninguém utiliza mais, tá? Nem eu utilizei quando entrei na faculdade, isso já era obsoleto em 1974, tá? Mas é simplesmente uma máquina de fazer contas. Poderia ser um microprocessador? Pode. Pode ser um computador? Pode. Pode ser um estagiário com uma calculadora na mão? Pode. Pode ser um cidadão usando um lápis e um pedaço de papel? Pode. A diferença vai ser a precisão nas contas, tá? A velocidade com que as contas são feitas. Quanto mais rápido para o meu algoritmo, tá? Melhor se eu precisar implementar em tempo real. Tá? Mas qualquer sistema que faça essas três operações, adição, multiplicação e atraso, é um sistema que faz processamento digital de sinais. Então, a ideia é processar, perdão, a ideia é amostrar, transformar em números e fazer contas. Isso aí é um sistema de processamento digital de sinais. Dúvidas até aí? Comentários, à parte, críticas, sugestões? Tudo bem. Tá indo bem, então vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo
de uma filtragem, tá? Deixa eu aumentar bastante o som do microprocessador, que em geral é difícil vocês escutarem, tá? Já está no máximo. Eu vou colocar a música original, só um pedaço, tá? E o que eu fiz aqui? Eu fiz um filtro passa alta e fiquei com um som que é bem diferente. Vocês conseguiram escutar o primeiro som? Sim. Esse aqui vai ser mais complicado. O que aconteceu aqui? Eu filtrei e só deixei as frequências muito altas. Então, na hora que eu fiz isso, só ficou praticamente o som de um chimbal aí. Eu cortei todo o negócio, todo o conteúdo da música praticamente fora. Tá? E aí, a gente já fez isso várias vezes, sinais sistemas, né? Eu tenho a representação do meu sinal no domínio do tempo. Eu posso fazer uma análise e pegar esse espectro de frequência disso aqui. Tá, espectro de frequência. O que eu fiz foi cortar a maioria das frequências baixas aqui. Tá? E fazendo assim. Professor, Oi. entendi. Então, o primeiro áudio que você tocou é o som original. E O depois primeiro você passou áudio é no o som filtro? original, tá? É Ah, uma música tá. chamada Meditação, do Antônio Carlos Jobim. Eu gosto muito de música, é uma das minhas grandes admirações é Antônio Carlos Jobim, tá? Tom Jobim. Escuta Sim, aqui. é que eu pensei que os dois eram com filtro passa alta. Não, esse é o original. Ah, tá. Você tem um trombone aí bem grave, né? Isso foi a introdução da música. Eu passei a passar alta e fiquei só com as frequências bem altas, né? Fiquei praticamente só com o prato. Vocês conseguem escutar essa segunda parte aqui? Bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. Mas tá fraquinho mesmo, porque eu tirei praticamente todo o som. Ficou. Ficou só o barulho de um prato bem tocado, bem, com bastante sutileza. Professor, se a gente olhasse isso no osciloscópio, a gente veria, sei lá, umas formas de onda alta, aí você colocou um filtro limitante, e aí é o ruído que a gente escuta, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. É que eu já fiz tanta bagunça aqui. Ó, vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu carregar isso aqui. Só que eu não vou pegar muita coisa não, tá? Analisar espectro de frequência. Isso aqui é da música original. Tá vendo aqui? Agora, deixa eu ver se eu consigo abrir o filtrado aqui. Que eu não me lembro direito onde que eu coloquei. Ah, meditation alta. Pior que eu tenho duas meditations de bem alta. Deixa eu ver se eu descubro aqui na apresentação qual delas que é. Não, eu só coloquei aqui. Sound passa alta, meditation. Eu, eu não sei se é essa ou a outra, tá? Vou jogar essa aqui, tá?
Vamos ver, deixa eu escutar aqui sobre você mesmo. É mesmo. Vou pegar isso aqui também. Analisar. Aqui, tá vendo? O espectro está todo concentrado aqui em altas frequências. A partir de 2.000 Hz, 4.000 Hz, por aí. O outro espectro, tá vendo? Tem coisa em frequência bem mais baixa. Eu botei um filtro, na verdade, eu botei um filtro estragador do som. O objetivo não é fazer nada correto com a música. Eu só queria que vocês, perceptualmente, entendessem. Se eu posso voltar ao outro gráfico? Posso, sim. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. O outro gráfico, que eu não consigo botar os dois gráficos ao mesmo tempo. Tá vendo esse aqui? Eu fiquei só com conteúdo em alta frequência. Por isso que eu praticamente só tenho. Só tenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Print screen. Vou acrescentar um slide aqui. Vou ver. Beleza. Agora eu vou no outro aqui. Peraí, qual que eu já joguei aqui? Botei o de passa alta. Aqui. Eu quero esse aqui. Vou aumentá-lo. Print screen. Cadê minha apresentação? Está aqui. O que eu queria fazer, deixa eu ver se eu consigo Ctrl V. Eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Vou mudar o tamanho e a posição. Não quero ideias do design. Não, ideias do design que eu não quero. Largura da escala, já está pequeno para caramba. Vou aumentar um pouquinho. Esse é o passa alta. Esse aqui é o aspecto original. A gente já tinha feito isso, sinais de sistemas, tá? A única diferença é que eu fiz agora com o filtro digital. Tá vendo? Esse aqui é o espectro original e esse aqui é o espectro depois do filtro passa alta que eu coloquei. Deu para ver o efeito? Total, deu sim, professor. Ok? E no som, o que aconteceu? Tá? Joguei fora todos os instrumentos, tem frequência mais baixa, e a única coisa que sobrou, e eu fiz isso de propósito, tá? Eu peguei um filtro que eu jogasse a maior parte da música fora, mas ficasse com um som bem agudo. Só fiquei com o barulho do chimbal, também conhecido como prato. Então, esse é um exemplo de processamento digital de sinais. Se eu voltar lá no Audacity, pegar o original, eu posso pegar isso aqui, eu acho que ele tem um efeito que são filtros, né? Na verdade, eu fiz o contrário. Eu já fiz o contrário, eu peguei o que eu tinha em
que eu tinha em baixa frequência, eu aumentei porque eu queria escutar bastante a percussão, tá? Deixa eu ver alguma coisa que eu consiga fazer legal aqui. Professor, isso que eu entendi é você quer pegar os tons mais graves e aumentar? É isso? Eu queria naquela hora, tá? O que eu queria naquela hora, tá? Eu estava com um fone de ouvido, desse que vem junto com o telefone. E esse fone de ouvido ele não tem grave nenhum. E eu estava escutando uma música que era um samba que tinha batucada, tá? Eu não escutava o bumbo. Então, o que eu fiz? Eu passei esse filtro passa-baixa aqui e aumentei o som desse negócio em baixa frequência. Tá? Passando filtro passa-baixa em 300. Está aplicando filtro passa-baixa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de novo. Eu vou fazer isso mais uma vez, tá? Deixa eu ver o que vai sair daqui. Espera aí um instantinho. Deixa eu pegar o original aqui, que estava aqui. Você consegue escutar essa batidazinha? Tec, 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 Sim. tec. Presta atenção nela. Agora eu vou tocar depois que eu filtrei. Você consegue perceber como é que ela está bem mais grave? Sim, ficou bem mais grave mesmo. Ficou bem mais grave, porque eu passei um filtro digital aí. E aí tem um montão de coisa que eu posso fazer, tá? Deixa eu... Efeitos, tá? Tem um equalizador aqui, tem graves e agudos, tá? Tudo isso é processamento digital de sinais, que esse programinha aí que eu uso, o Audacity, ele consegue fazer. Um dos meus favoritos é esse aqui, alterar tom. Eu esqueci de marcar tudo, tá? Eu tenho umas músicas, tá? Que eu queria tirar em outro tom. Eu simplesmente cheguei aqui, efeito, alterei o tom. Eu tenho, por exemplo, dá um exemplo simples, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa eu abrir o meu iTunes. Espero que isso funcione. iTunes. Vou abrir o iTunes aqui. Espero que meu computador não decresce tanta coisa que eu estou abrindo enquanto falo com vocês. O Ícaro está aí, né? Está gravando minha aula, né? Obrigado. Eu estou gravando, espero que dê certo. Entra logo, iTunes. Aqui. Deixa eu pegar músicas. Eu vou tocar a música mais gravada na história da humanidade. Você quer? Garota de Ipanema. Essa é a segunda. Ô, louco. Copacabana? Não é brasileira. Por Y. IMCA? Não, que é isso. E Yesterday, então. Não é Village People. Caramba, o iTunes está... Não quero iniciar a sessão na Store.
Olha lá, Tunes, me ajuda aí. A música mais. Ao nome. Música mais tocada, mais regravada na história da humanidade é essa aí dos Beatles. Y, que eu fiz aqui. WXYZ. Quando eu fui alfabetizado, não tinha K, nem Y, nem W no alfabeto. Yesterday, já passei. E eu tenho uma dificuldade na hora de fazer ordem alfabética com essas letras. Professor, tem aquela faixinha de buscar ali em cima, ó. Não, mas tá aqui já. Uma coisa que eu fiz aqui. Foi demais, espera aí. Eu apertei demais ali. Yesterday Beatles, tá? Essa é a original. Cássio. Vai no meu celular, tá? Mais fácil. Músicas. Aqui embaixo. Yesterday, Beatles. Aqui, ó. Isso aqui é com os Beatles. Vê se vocês escutam aqui. Espera aí que agora eu tenho que silenciar o meu Meetings aqui. Professor, tá ouvindo? Professor, Tá mudo, professor? acho melhor Tá você bom. pegar no YouTube, que aí dá certo. Não, mano, eu não posso pegar porque eu já tenho a música que eu quero escutar depois dessa. O problema não é esse, é que... Espera aí, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fechar essa Meetings aqui. Eu fechei o Meet pelo meu celular. Agora vai dar certo. Agora sim. Agora sim, Agora professor. sim. Então, o que aconteceu? Tá? Os Beatles gravaram isso em Fá, mas eu queria tirar em Sol. Então, eu usei um programa desses. Na gravação, eu entrei no Audacity e troquei o tom da música. Passou para Sol. Tá? E aí é um exemplo de processamento digital de sinais. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi. A gente faz uma porção de coisas, tá? É que, na verdade, o meu problema na época, tá? É que o Paul McCartney gravou isso, ele mudou a afinação do violão dele. Tá em Fá, mas ele abaixou um tom e faz as posições como se ele estivesse tocando em Sol. Tá? E eu não queria mexer na afinação do violão. No final das contas, eu acabei até desistindo de tirar a música, tá? Mas aí eu usei um Audacity desse da vida e troquei a tonalidade da música.
Aquilo que vocês escutaram, aquela voz aguda, é do Paul McCartney, é processada por mim, no Audacity. Ok? Então, são ideias, tá? De para que serve o processamento digital de sinais, tá? Serve para um monte de coisa, né? Você vai fazer o seu celular sem codificar a voz de uma pessoa, tá? E enviar em bits, tá? Só que a voz é um sinal eminentemente analógico. Tá? Todo mundo nasceu analógico, tá? Não tem ninguém tem uma voz já sai 01 e sai em bits, tá? Então, existem algoritmos muito poderosos que extraem a voz de uma pessoa, codificam e enviam a uma taxa de bits um pouquinho mais baixa que a gente usaria em geral, tá? Então, esses algoritmos são muito complexos, mas eles, de alguma forma, eles modelam o trato vocal de uma pessoa que emitiu aquela voz e não exatamente o sinal de voz. A partir do sinal de voz, é uma modelagem do trato vocal, e esse modelo de trato vocal ainda é mais comprimido e enviado através do sistema telefônico celular. Tá? É um exemplo, codificação de voz. Você tem processamento forênsico, né? Não sei se vocês já tiveram aula com o Jefferson Jesus, Engels Almeida, professor Jefferson. Ele trabalha com criminalística forense. São coisas que podem ser feitas com processamento digital de sinais. Tem um mundo de coisa. Stream, né? Todo stream usa um codificador de áudio bem especializado para reduzir a quantidade de bits por segundo que você tem que mandar. TV digital. O pessoal na TV digital trabalha também com imagens e sons comprimidos, tá? Digitalizados e comprimidos. Então, há uma variedade muito grande de coisas que você pode fazer processamento digital de sinais. A gente vai ver esses algoritmos complexos? Não. A gente vai ver os conceitos básicos de processamento digital de sinais. Ainda não dá para colocar um algoritmo muito complexo, tá? Vocês ainda não conseguiriam entender. Mas tem coisa muito bacana que pode ser feita com processamento digital de sinais. E aí, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, isso aqui é o diagrama básico de um sistema de processamento digital de sinais. Eu tenho um filtro analógico, um conversor analógico digital, um processador, um conversor digital analógico, um filtro analógico. A gente vai ver já qual a função de cada um desses blocos. Mas o filtro analógico é para reduzir a banda do meu sinal. O conversor analógico digital, ele amostra e me entrega os números ao processador. O processador redundantemente processa um algoritmo, né, baseado naquelas três operações fundamentais: adição, multiplicação e atraso, que provavelmente a gente vai ver isso ainda hoje. Conversor digital analógico pega os números que saem desse algoritmo, converte de novo para o filtro analógico, para o mundo analógico, perdão, converte de novo para o mundo analógico. E depois eu tenho esse filtro analógico, que é um filtro de reconstituição do meu sinal analógico. E quais são as vantagens disso? Primeiro que eu elimino tudo que é problema com a tolerância dos componentes. Ela não é crítica. Eu tenho palavras digitais, não tem muito problema, porque se o bit não mudar de valor, está valendo. Alta precisão. A precisão das minhas palavras, tá? Ela é alterada conforme o número de bits. Se eu precisar de mais precisão, eu acrescento o número de bits. 12 bits, 16 bits. Alguns algoritmos de áudio já são implementados em 24 bits. Isso é uma tremenda precisão. Muito precisa mesmo. Algoritmos complexos são facilmente implementados. Vocês viram que eu fiz análise do domínio da frequência daquela música. Então, o que aconteceu? Meditação do Tom Jobim. Aquele algoritmo de calcular a transformada de Fourier é alguma coisa bem complexa que foi feita facilmente dentro do Audacity. Pequenas dimensões físicas. Vocês já viram um tocador de MP3 o menor possível, tá?
Aquele iPod Nano, por exemplo, ele é pequenininho, muito leve. O hardware pode ser reutilizado. E o exemplo que eu sempre falo é o telefone celular. O telefone celular, ele é até telefone, mas se eu pegar o meu telefone, ele é gravador, filmadora, tocador de som, tocador de filme. O que mais? É agenda. Eu posso ter um programa de editar música aqui dentro, coisa que eu tenho. O que mais que eu tenho aqui? Coisa interessante. Eu tenho o Skype, tá, que tem uma compressão de voz, de áudio bem elevada. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o FaceTime, que tem compressão de áudio e vídeo. Tem programa de música para caramba. Tem até uma rádio dentro da internet, uma rádio IP. É um programa de rádio IP, né? Pega várias rádios. Então, esse hardware que eu tenho aqui, meu telefone celular, eu faço um monte de coisa, sempre reutilizando o hardware. E é insensível a fatores ambientais. Eu estou trabalhando com palavras digitais. Eu posso ter um aumento de temperatura, a temperatura pode cair, etc. Porque se eu não me afastar de determinada faixa de temperatura, meu negócio continua funcionando. Há 2, 3 semanas houve uma frente fria aqui em São Paulo. Ficou muito frio. Eu queria saber a temperatura ambiente lá de fora da minha casa, mas não queria ir lá fora. Eu peguei um processadorzinho, uma placa de processador, coloquei um medidor de temperatura, coloquei isso na internet, eu ficava dentro de casa com o meu celular, acessando a temperatura para ver o quão frio estava o bairro onde eu estava, né? Então, estava temendo frio, temendo umidade, mas o meu sistema era insensível a fatores ambientais. Então, essas são as vantagens do sistema de processamento digital de sinais. Dúvidas até aí? Queixas, reclamações, comentários, à parte, críticas, sugestões? Tá tranquilo, então vamos em frente. E aí eu tenho um monte de aplicações que eu já falei na semana passada, já falei algumas aqui hoje, vou passar em frente e vamos direto para a amostragem. Eu já falei que a ideia da amostragem é eu pegar uma forma de onda contínua, nesse caso aí representado por essa curva em vermelho, e eu meço periodicamente o valor da amplitude da minha forma de onda nesses instantes estratégicos. Tá? A diferença do tempo, o intervalo de tempo entre uma medida e outra é dado por T maiúsculo, e as amostras são representadas por esses pontos em azul aí na figura de vocês, na tela de vocês. O que ocorre? Tá? Se meu T maiúsculo for 1000 segundos, tá? O que vai acontecer? Eu vou amostrar em 1 sobre 1000 segundos. Eu vou pegar 1 milésimo de amostra por segundo. Tá? Eu preciso de 1000 segundos para pegar uma amostra. Se o meu T for igual a 125 microsegundos, o inverso disso dá 8.000. Se o meu T maiúsculo for 125 microsegundos, eu estou amostrando 8.000 vezes por segundo. E por aí vai. Tem essa relação. O exemplo da amostragem, tá? Aqui eu tenho uma forma de onda fechada, um x de t, representado por equação A seno de ômega p vezes t mais 3. Nesse caso, eu só preciso pegar valores em múltiplos no período de amostragem. Então, eu troco t minúsculo por n vezes t maiúsculo, onde n é uma variável inteira. Então, para cada valor de n igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tiro uma amostra. Isso se eu tiver uma equação bem bonitinha para utilizar. Em geral, eu não tenho. Meus sinais vêm da natureza. Desculpe. Meus sinais vêm da natureza, então eu não tenho esse luxo de ter uma equação representando o meu sinal. Eu vou na natureza e coleto o sinal de voz. Eu vou na natureza e coleto o som de uma orquestra. Eu vou na natureza e coleto sinais de um observatório sismológico. Tá? Então, eu não tenho esse luxo de ter uma equação. Vou precisar amostrar na força bruta. Chega lá e medir mesmo o valor. Tá? E para isso eu tenho aqueles chips, conversores analógicos digital para poder utilizar. Um exemplo da amostragem no dia a dia
são os filmes que nós assistimos, tá? Os filmes que nós assistimos são fotos, chamados fotogramas, né? Que são reproduzidos um após o outro a uma determinada velocidade, de tal forma que a nossa retina retém alguma dessas imagens e a gente tem a ilusão de movimento. Então, nesse caso aí, o que acontece? Eu tenho 11 imagens de uma pessoa montando o cavalo. Quando essas fotos, essas imagens são reproduzidas uma após a outra, eu tenho lá no canto inferior direito a ilusão de movimento. Ou seja, a ilusão de movimento é baseada em amostras que eu tirei por meio de fotografia. É um exemplo de sistemas amostrados. Quando essas amostras são muito espaçadas no tempo, o meu movimento fica descontínuo. A partir do momento que eu aumento a frequência dessas amostras, tá, eu passo a ter a ilusão de movimento contínuo. Tá? Dizem que 24 quadros por segundo, 24 fotos por segundo, é suficiente para me dar a ilusão de movimento fluido, né? Um movimento que eu não perceba que é composto por fotos. Tá? Esse é um exemplo que todos nós já vimos, todos nós já fomos ao cinema pelo menos uma vez na vida. Ou mesmo na televisão, né? Televisão são 30 quadros por segundo. Esse aí é aquele claro exemplinho do post-it, né, professor? É o claro exemplinho do post-it, tá? Na minha época não tinha post-it, mas tinha uns livros que lá na orelha, no canto superior direito, o pessoal fazia algum desenho. Aí você pegava o livro, passava o dedo e você conseguia ter a ilusão de movimento. Tá? Mas é o caso do post-it. Tá? Ok? Do livro você já chegou a ver alguma vez na vida? Senhor? Já sim, professor. Já sim. Beleza, então vamos continuar. Só que para fazer tudo isso, eu preciso estudar, analisar uma teoria, uma modelagem matemática. Então, nós também já vimos isso na aula anterior. Como que eu faço a modelagem matemática da amostragem? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou utilizar a função impulso, serviram isso os sinais de sistemas, é uma função bem peculiar, uma função bem esquisita, que ela só existe no instante t igual a zero. Além dela só existir no instante t igual a zero, a integral dela de menos infinito até mais infinito, dt, é igual a 1. Essa área é sempre igual a 1. Essa função é estranha, tá? Mas eu vou utilizar o conceito de trem de impulsos para fazer a amostragem. Como assim, trem de impulsos? Um trem de impulsos são vários impulsos, um seguido ao outro, e esses impulsos ocorrem sempre em instantes que são múltiplos do período de amostragem. Então, se eu considerar instantes positivos, ou nulos, né, eles começam em zero, depois eu tenho um impulso em t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, e assim por diante até infinito. Pegando o tempo negativo, eu tenho impulso menos t, menos 2t, menos 3t, menos 4t, menos 5t, menos 6t, e assim até menos infinito. Isso é um trem de impulsos que são representados através dessa equação. O trem de impulso C de t, t aí é contínuo, é igual ao somatório caindo de menos infinito a infinito, de delta de t menos k vezes t maiúsculo, k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Esse é um trem de impulsos. E como é que isso vai me ajudar a fazer a amostragem? Fácil. Eu tenho essa forma de onda em azul aqui, que ela é contínua. Eu quero fazer amostras. Então, eu vou pegar essa forma de onda e multiplicar por esse trem de impulsos aqui. O que vai ocorrer? Em instantes entre impulsos, eu não tenho nada. Então, minha saída vai ser zero. No instante em que ocorreu o impulso, aquele impulso fica multiplicado pela amplitude da forma de onda exatamente naquele instante. Então, o resultado da multiplicação dessa forma de onda pelo meu trem de impulsos é um outro trem de impulsos, no qual
a amplitude de cada impulso é proporcional à amplitude da forma de onda original naquele instante em que o impulso ocorreu. Então, eu posso considerar que isso aqui representa as amostras dessa minha forma de onda original obtidas ao intervalo de amostragem igual a T maiúsculo, igual a distância no tempo, né? Ao intervalo de tempo entre a ocorrência dos impulsos. E isso aí, conceitualmente, porém não matematicamente, conceitualmente, seria uma forma de eu entender a operação de amostragem. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários à parte, críticas, sugestões? Professor, sim, aquele T que você usou para o parâmetro do trem de impulso Uhum. é o período da função original, né? XT. Não, é o período dos impulsos aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa explicação para você. Vou colocar um T aqui. É no slide anterior, professor, a dúvida, na Mas verdade. esse aqui também vai funcionar. 2 segundos, tá? E já já eu acerto isso para você. Daqui para cá. Agora eu quero formatar isso, essa minha linha. Vou apontar a seta inicial, que não tem nenhuma. Vou colocar essa aqui. Eu vou só dar uma engrossada aqui. Tá vendo? O T é essa diferença aqui. Já já eu vou voltar no slide anterior. Agora eu vou fazer. Boa, aqui, ó, realizar. Então, e esse T, ele é qual múltiplo do período da função Não, de não é no baixo? período da função, não. Ah, Já já a gente vai ver como calcular, como escolher, selecionar esse T na verdade. Mas não é o período da função, não. Eu vou pegar só 3 aqui. Esse T, ele tem um valor que depende da forma de onda, mas não é o período da função. Você pode ver que o período da função aqui é daqui até aqui. O período da função é muito maior que esse intervalo de amostragem. sim, é um múltiplo, né, desse período aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Aqui o T é 10 vezes menor que o período dessa forma de onda. O T, ele não tem que estar amarrado obrigatoriamente ao período da forma de onda. Ele tem uma limitação, que é o período, que é o teorema da amostragem, que a gente já já vai voltar a ver, já falamos sobre isso na semana passada, tá? Porém, já já eu explico como é que se escolhe o T. Mas ele não tem necessariamente uma relação inteira com o período da forma de onda, tá? O que eu fiz agora? Agora eu não sei o que eu fiz, tá? Eu juntei dois dessas figuras que eu inventei aqui. Ah, tá aqui. E por algum motivo, esse aqui não veio junto. Não sei o que eu fiz. Eu achei que eu tinha agrupado isso aqui. Por aí vai. Respondi a sua pergunta? Respondeu, professor, Respondi em valeu. termos, que eu falei que já já vou explicar, né? É isso? Isso. Então, eu vou explicar como que esse T foi obtido. Mas você já entendeu que T é a diferença entre dois momentos, dois instantes de amostragem diferentes, né? É o intervalo entre as amostragens. Ok? Já Isso sim, aí você professor. entendeu. Já. Beleza. Tá? E aqui é onde você me falou que você queria ver, né? Olha só, é 0T, 2T, 3T, 4T, assim por diante. Menos T, menos 2T. Então, essa diferença no tempo aqui, qualquer instante que eu pegue, peguei errado. É,
Eu pensei que você já tinha passado pela regrinha de como achar o valor desse T. Na verdade, eu Aí, já passei na aula passada, que eu comecei a recapitular e estou demorando muito na recapitulação, tá? Mas é bom porque aí o pessoal entende o conceito de amostragem, que é importante. Mas, intuitivamente, o conceito vocês entenderam. E o X-chapéu, a forma de onda amostrada, é o produto da forma de onda original pelo meu trem de impulsos. Essa formuleta que está aqui nesse canto direito. Okay? O que vai acontecer? Se eu entendi isso intuitivamente, eu agora vou tentar expressar isso matematicamente. Então, vamos tentar expressar isso matematicamente. O C de T, o trem de impulso, a gente já havia visto, o somatório K de menos infinito até mais infinito, delta T menos K vezes T maiúsculo, K pertencente ao conjunto dos números inteiros. O X chapéu de T, que é essa forma de onda aqui, amostrada, tá? É dada por esse produto, x de t vezes o c de t. Então, x de t vezes c de t vai ser o x de t vezes esse somatório, x de t vezes somatório caindo de menos infinito a infinito, delta t menos kt. E o que ocorre? Esse delta ele só existe, só é diferente de zero nesses instantes. Então, eu posso passar esse x de t aqui para dentro e trocar esse x de t para os valores de x de t nos instantes kt. Então, ou eu uso essa expressão aqui, ou eu uso essa expressão aqui, é a mesma coisa, já que o delta de t só existe valores bem definidos, que são os múltiplos de k vezes t, múltiplos inteiros de t. E aí, de novo, a nossa nomenclatura. T maiúsculo é o intervalo de amostragem, FSA é a frequência de amostragem, FSA é igual a 1 sobre t. A relação entre a frequência de amostragem e o intervalo de amostragem, um é o inverso do outro. E isso aqui é a representação matemática do sinal amostrado no domínio do tempo. Dúvidas? Queixas, reclamações, comentários à parte, críticas, sugestões? Está tranquilo? Senhores, senhoritas, senhoras, dúvidas, queixas, reclamações, comentários à parte, críticas, sugestão? Tudo certo, professor, por enquanto. Tudo certo, professor. Certo por enquanto? Então vamos continuar. Eu vou continuar essa análise agora no domínio das frequências. Eu quero ver o que acontece no domínio das frequências. Para fazer isso, eu vou transformar o x-chapéu de t no domínio das frequências usando uma transformada de Fourier, que vocês viram, tá? No semestre passado, ensinar esses sistemas, que é aquele professor que botou umas listas complicadas para vocês. Então, eu sei que a relação de um sinal em tempo contínuo do seu espectro é dado pela transformada de Fourier. O XA, X maiúsculo, né, a transformada de Fourier no sinal analógico, vai ser integral de menos infinito a infinito, x de t elevado a menos j ômega t dt. E eu também sei, né, a transformada de Fourier inversa, x de t igual a 1 sobre 2π integral de menos infinito até infinito, da transformada de Fourier, elevado a mais j ômega t de ômega. Daqui eu vou do tempo para a frequência, nesse lado de cá eu vou da frequência para o tempo. É o conjunto da transformada de Fourier. Eu vou aplicar a transformada de Fourier naquela expressão de x-chapéu, que é o x de t somatório k de menos infinito até infinito, de delta t menos kt. O que acontece? A transformada de Fourier de um produto é a convolução das duas transformadas de Fourier. Ok? Mas a transformada de Fourier de x de t, do meu sinal original, eu não sei qual que é, porque o meu sinal é genérico, mas eu vou batizar de x inicial de j ômega. A transformada de Fourier do meu sinal original. Nesse caso aqui, teria a transformada de Fourier desse sinal aqui. Ou poderia ser a transformada de Fourier desse sinal aqui.
É a transformada de Fourier do sinal que eu estou mostrando naquele instante. Dúvidas até aí, queixas, comentários à parte, críticas, sugestões? Tranquilo? E isso vai convoluir com a transformada de Fourier desse trem de impulsos aqui. Somatório cai de menos infinito até infinito, de delta de T menos KT. Só que a transformada de Fourier da soma é a soma das transformadas de Fourier. Utilizando mais algumas relações, eu chego nessa, que estão lá no apêndice dessa apresentação, eu não quero passar muito tempo fazendo essa transformada de Fourier com vocês, tá? O X chapéu de J ômega, ou seja, a transformada de Fourier do meu sinal amostrado, é dado por 1 sobre T, somatório n de menos infinito a infinito, de XA, que é a transformada de Fourier do meu espectro original, de X ômega mais Jn ômega S, onde ômega S é igual a 2π sobre T, igual a 2π sobre a frequência de amostragem. Tá? Ok? Espera aí um instantinho. Eu voltei a entrar com o meu celular. É que eu estou escutando um bip aí de alguém tentando entrar. Eu não consigo ver no notebook. O que significa essa expressão aqui? Engenharia da comissão não vou deixar entrar não, tá? O que significa essa expressão aqui? 1 sobre T, somatório n de menos infinito a infinito, de XA de J ômega mais Jn ômega S. Isso aqui são réplicas do meu espectro original, do sinal que eu quero mostrar, deslocada no domínio da frequência em múltiplos da frequência de amostragem. Então, o que significa isso aqui? Copiei só a expressão. Digamos que esse aqui seja o espectro original, XA de J ômega. A operação de amostragem cria a réplica desse sinal, deslocado em múltiplos da frequência de amostragem. Então, vou ter aqui uma réplica em 0, uma em ômega S, não está desenhado aqui, mas eu tenho outra em 2 ômega S, tenho outra em 3 ômega S, em 4 ômega S, 5 ômega S, 6 ômega S, 100 ômega S, 101 ômega S, 1000 ômega S, 1111 ômega S, e assim por diante até mais infinito. E a mesma coisa na parte negativa do eixo ômega. Menos ômega S, menos 2 ômega S, menos 3 ômega S, menos 4 ômega S, e assim por diante. A operação de amostragem criou essas réplicas. O espectro de um sinal amostrado é igual ao espectro do sinal original, tá? Reproduzidos infinitas vezes e deslocados, centrados em múltiplos da frequência de amostragem. Todo espectro do sinal amostrado é constituído por repetições periódicas, tá? De um determinado espectro, centrado em 0, centrado na frequência de amostragem, 2 vezes a frequência de amostragem, 3 vezes, menos 1 vez a frequência de amostragem, menos 2 vezes a frequência de amostragem, etc. É o que está na figura 25 em frente de vocês. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida nessa parte aí. Pergunte, senhor. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. É o seguinte, eu cheguei a... Eu não sei nem se é uma dúvida relacionada a essa parte do Fourier. Mas, por exemplo, eu fiz um projetinho, uma matéria de microcontroladores, que eu gerei uma senoide a partir de um conversor digital analógico. Ok. Eu sei que assim, a senoide eu peguei meio que uma tabela daqueles valores. E foi percorrer a tabela. 8 bits. E fui percorrer a tabela, exatamente. Joguei aqueles valores na saída ali do microcontrolador. E assim, aparece lá aquela senoide um pouco quadriculada, né?
Sim, Assim, você não de botou um longe você não filtro na saída, percebe. né? Tudo bem. Exatamente. É, é essa parte que eu estou tentando relacionar com a matéria. Tipo, para eu montar o filtro, eu teria que fazer a transformada de Fourier? Eu Não, tô você tentando faltou um ver isso filtro na prática. analógico para tornar menos discreta a tua forma de onda. Você teve uma forma de onda parecida com uma escadinha. É, exatamente. Se eu desse um zoom ali, um zoom, né? Abrisse o. Aumentasse o Na resolução. período ali, a resolução no No osciloscópio, eu osciloscópio. começava a ver ela ver uma escadinha mesmo. Sim, Entendeu? faltou botar um filtro analógico na saída. Faltou. Analógico mesmo, não é digital nem nada, tá? Faltou. Deixa eu botar lá. Faltou esse filtro aqui na direita. Entendi. Se você tivesse feito isso, sairia uma senoide muito legal. Mas Agora, você já fez processamento digital de sinais, olha que bacana. agora, assim, eu tô com uma dificuldade para enxergar para que eu preciso fazer a transformada de Fourier, por exemplo, do sinal, fazer toda essa. No que você fez, nada, tá? Você vai fazer a transformada de Fourier quando você quiser analisar alguma coisa no domínio da frequência. Ou você está perguntando por que eu fiz meu desenvolvimento? É, porque naquele Por final que lá eu que a fiz gente isso tem aqui? essa parte aí, ó. Porque, por exemplo, Ah, a gente sai com esse porque eu ainda não espectro que tem um terminei, monte né? de coisa, entendeu? Tudo bem, mas é porque eu ainda não terminei. Qual é o seu nome? Otávio, Senhor Otávio Botone, é isso? isso. Senhor Otávio Botone, me dá mais 15 minutos, tá? Se daqui a 15 minutos eu não tiver tirado tua dúvida, tá? Você pode falar assim, professor Paulo, o senhor é um enrolão, Tá tá bom. ok? Mas me dá 15 minutos, que eu vou começar a marcar aqui no relógio, Beleza. tá ok? Vamos lá. Por que eu fiz a transformada de Fourier até agora? Porque eu queria descobrir essa relação aqui, que a transformada de Fourier de um sinal amostrado é obtida a partir da transformada de Fourier do sinal original, onde essa transformada original ela foi replicada e cada réplica ficou centrada exatamente em um múltiplo da frequência de amostragem. Todo sinal amostrado tem isso. Então, essa figura aqui é a figura de um sinal em tempo contínuo, ele não é amostrado. Essa figura aqui é a figura de um sinal amostrado. Como que eu sei isso? Por causa das réplicas. Além de replicada, ela está dividida por 1 sobre t, cada uma dessas réplicas. Por que eu precisei da transformada de Fourier? Para descobrir que o espectro de um sinal amostrado tem essas repetições periódicas do espectro original. Até aí tudo bem? E esse fenômeno, tá, da amostragem vai me permitir escolher uma frequência de amostragem, um intervalo de amostragem. Já já vou voltar a isso. Tranquilo até aí? Senhor Otávio, até aí você foi? Tranquilo, Tá, ainda tem tranquilo. 14 minutos. Vamos lá. E se eu quiser recuperar esse espectro original? Eu tenho que, de alguma forma, alguma operação, eliminar todas as réplicas e ficar só com essa réplica que está centrada na origem. Perfeito? Como é que eu faço isso? Por um filtro. Nesse caso aqui, vejam, a origem da frequência está aqui, a frequência zero está aqui nesse eixo. Tá? Então, se eu considerar só as frequências positivas, tá? Eu tenho que passar um filtro passa baixa, jogo todas as cópias fora, tá? Jogo todas as cópias fora. Essa parte aqui do filtro das frequências negativas é só rebatimento, meu filtro passa baixa, e eu recupero esse espectro original. Ou seja, eu tenho um sinal amostrado. Para recuperar um sinal analógico a partir dele, eu tenho que colocar um filtro para recuperar esse meu espectro.
Por isso que quando o senhor Otávio gerou a senoide dele, ele viu tudo serrilhado, porque ele não tinha esse filtro analógico aqui, que é chamado filtro de reconstrução. Tá? Aquele filtro que eu estou falando é esse filtro analógico aqui. Tudo bem até aí? Dúvidas? Sou Otávio, tudo bem até aí? Tudo bem. Professor, vai ser passa, nesse caso lá, para duplicar, vai ser passa baixa por que mesmo? Passa baixa, porque eu quero pegar o espectro que está em torno do zero. Tá? Vocês viram em sinais, tá, que, na realidade, no mundo físico, só tem frequências positivas. As frequências negativas é só uma modelagem matemática. Então, para sinais reais, vocês também viram isso lá em Sinais de Sistemas comigo, tá? Tudo que acontece nas frequências positivas tem uma imagem especular acontecendo nas frequências negativas. Então, se eu botar a frequência de zero no sentido positivo, eu quero manter todas as frequências que estão de zero até a frequência de amostragem sobre 2 e jogar as frequências mais altas fora. Isso aqui é um filtro passa-baixa. Ok? Beleza, obrigada. Beleza? Você entendeu direitinho? Entendi mais ou menos, mas depois eu vou pesquisar mais Não, sobre. senhora. O que você entendeu menos aí? Bota a pressão em cima de mim, tá? Ah, é porque eu não fiz, eu tô fazendo sinais agora, né? Então eu não vi a definição de passa baixa ainda. Eu já tinha estudado isso em outra matéria, só eu não lembrava o conceito. Ah, então, passa baixa, deixa passar as frequências baixas. Passa alta, deixa passar as frequências altas, que nem meu filtro lá da música. Passa faixa, deixa passar uma faixa de frequências. E rejeita a faixa, rejeita uma faixa. Não deixa passar, né? Rejeita uma faixa de frequência. Era isso que você estava na dúvida? Então, passa baixa, deixa passar as frequências baixas, né? Mas é que no caso aí, tava falando de duplicidade, né? Então, daí. Então, mas aqui tem mais uma coisinha, né? É porque olhando assim, do jeito que eu fiz, parece que é um passo a passo que eu estou pegando tudo de menos ômega S sobre 2 até ômega S sobre 2. Porém, essas definições de passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, são só no eixo positivo da frequência. Então, se eu esquecer, por exemplo, deixa eu pegar uma forma aqui. Se eu esquecer essa parte aqui, o que é esse filtro aqui? Ele está deixando passar as frequências de 0 até ômega S sobre 2, e jogando tudo que é frequência que está acima de ômega S sobre 2, não é isso? Aham. Ele está deixando passar as baixas frequências ou as altas frequências? Ele tá deixando passar as frequências acima de ômega S sobre 2. Essa frequência Não. de Acima ômega ele não está deixando passar, ao contrário. Tem até o xizinho lá que ele está jogando fora. Ele está deixando passar tudo que está dentro daquele retângulo vermelho ali. As baixas frequências. Tá, mas esse X aí, você tá tirando. Ah, tá tirando só, Estou jogando fora. só a parte mais baixa, né? Isso. Por isso que eu passo a baixa. Ah, beleza. Então, daquele triângulozinho ali, mas eu tenho que considerar somente o A cume parte positiva das daquela. frequências. Da... Isso. Isso. É que, Tá. olhando assim, se eu tirar esse triângulo daqui, parece que é um passa-faixa, de menos ômega S sobre 2 até mais ômega S sobre 2. Mas você considera só as frequências positivas. Aí é um passa-baixa. Ok? Ah, beleza. Tá joia. Tá ok. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Obrigado, professor. Mas dos outros alunos, alguém mais tem dúvida? E não deixa para ver a dúvida depois, não. Pode me perguntar. Bota pressão em cima de mim. Tá. Se você for olhar a dúvida depois e aí não achar a resposta correta, tá? Você não vai ter a quem recorrer. Se me perguntar agora, tá?
você pode insistir até eu der uma explicação decente que você entenda. Tá ok? Vamos lá. Até aí, então, todo mundo foi. Para recuperar, eu preciso botar um filtro e aí recupero o meu espectro original. E foi nisso que o experimento do seu Bottoni não deu certo. Ele não botou, quer dizer, até deu certo, mas ele não botou esse filtro de reconstituição e ficou vendo só uma forma de onda serrilhada. Porque ele estava vendo isso aqui. Perfeito? Vamos considerar, então, esse caso. Vamos ver. Esse aqui é o espectro original. Esse aqui é o espectro do sinal amostrado, obtido quando eu repito isso aqui e coloco em múltiplos da frequência de amostragem, centro em múltiplos da frequência de amostragem. Aí eu passo esse filtro aqui que está no retângulo vermelho e fico com isso aqui. Não é exatamente o mesmo espectro, tá? Porque eu dei uma cefada aqui e aqui, mas se essa deformação for pequenininha, eu aceito e digo que eu recuperei o meu sinal analógico. Ok? Não pode ser uma deformação muito grande, mas nesse caso aí eu até recuperei o meu sinal analógico. Esse caso é melhor ainda. A frequência de amostragem é tão grande que as repetições espectrais ficam muito afastadas uma da outra, e na hora que eu passar o filtro de reconstrução, a deformação é bem pequena, aqui e aqui. Ficou melhor ainda. Quanto maior a frequência de amostragem em relação ao sinal, em relação à frequência máxima do sinal, eu tenho uma reconstrução melhor. Dúvidas até aí? Queixas, comentários, à parte, críticas, sugestões? Tá tranquilo? Professor, quando aplica o filtro, eu não imagino como que duplica, sabe? Essa parte tá Como assim que duplica? tipo assim, por exemplo, passou o filtro, passa baixa, no caso. Tá. Então, aí a onda vai ser duplicada, né? Não, não vai ser duplicada, vai ser uma onda filtrada. Filtrada, só que, tipo assim, ó, da primeira imagem, né? Para a segunda imagem, ela foi. Foi repetida. Ela não se repete, né? É isso que eu quero dizer. E da Ela primeira para a segunda se repete. Isso, E nesse aí eu estou eliminando as repetições que eu estou filtrando elas para fora. Então, nesse momento que você aplica o filtro, né? Tá? Aí eu não consigo imaginar como que acontece Como que acontece isso? Por exemplo, ou de sumir essas ondas que tá na segunda figura para a terceira, ou de replicar da primeira Deixa eu primeira pegar o figura meu para a amigo segunda. Audácio Velho de Guerra aqui, tá? Eu vou pegar uma coisa um pouco diferente agora, tá? O que aconteceu aqui que eu não estou conseguindo? Analisar. Estou fazendo de errado aqui. Vou pegar essa aqui, então. Vou pegar só um trecho de onda aqui, tá? Peraí. Esse é meu espectro de frequência. Vou botar um print screen original, tá? Vou colocar... Vou colocar um novo slide aqui. Em branco. E vou colar o que eu copiei de lá. Beleza. Essa era a forma da onda. Esse era o espectro daquela forma de onda, daquele trecho que eu peguei. Beleza, sem filtro, né? Sem filtro, sem nada. Original. Tá. Uhum, tá bom. Tá? Eu vou até fechar, já que eu já salvei. Agora eu vou pegar isso aqui e vou passar um filtro aqui. Efeito.
Vou passar um filtro. Cadê o filtro? Filtro passa baixa. Roll-off para o oitavo, 48 dB para o oitavo. Ok. Vou pegar essa forma de onda e vou filtrar de novo. Quero filtrar bastante. Agora eu vou torcer para dar certo. Quero ver o aspecto de frequência. Vou dar um print screen. Vou lá na minha apresentação. Tá. Vou botar essa forma de onda. Vou pegar essa aqui também. Peguei as duas. Não quero formatar a imagem, eu quero, na verdade, tamanho e posição, quero diminuí-las para 50%. Vamos ver se eu consigo já mostrar isso. Ficou um pouquinho grande demais, tá? Acho que dá para ver. Essa aqui é o espectro original. Eu passei um passa baixa, joguei fora tudo que estava em alta frequência aqui. Era essa a sua dúvida? Era isso mesmo. E interessante que o que você fala que estava o que você falou que estava em alta frequência, né? Que quando aplicou o filtro sumiu. Olhando assim pela imagem, dá a impressão que é uma onda baixa, né? Que eu diria que estaria em baixa frequência olhando a imagem. Não, isso aqui ficou só em baixa frequência. A frequência alta aqui, ó, sumiu. Então, mas olhando na imagem ali de cima, o que você fala que é frequência alta é o que são as ondas menores, né? Assim. O conteúdo de frequência alta era menor que o de frequência baixa, tá? Já era, tá? Mas acontece que o meu filtro acabou de abaixar mais ainda isso aqui. Beleza. Tá jóia, obrigada. Aliás, tem mais uma coisa que a gente pode fazer aqui. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Efeito, filtro passa baixa, visualizar. Por aí que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Visualizar isso aqui é só escutar? Ele só vê Eu achei que ele mostraria a curva do filtro. Não, é com filtro. Tudo que está selecionado é o que vai aplicado no filtro. Não, mas eu achei que quando eu colocasse visualizar, ele mostrasse a curva de resposta do filtro. Não, é visualizar só no áudio mesmo, professor. Visualização no áudio, então não vai dar certo, tá? Mas eu consegui responder, então. A senhorita, desculpa, esqueci o nome, Gesiane, perdão. Conseguiu sim, professor. Tá bom. Obrigada. Espera aí que eu estou correndo contra o tempo. Eu perdi os 15 minutos do senhor Otávio, tá? Agora, o meu problema é esse aqui, ó. Por que o meu problema é esse aqui? A frequência de amostragem é tão baixa que as repetições ficam muito próximas uma da outra. Na hora que eu passo o filtro, o meu espectro fica muito deformado em relação ao espectro original. Comparar esse terceiro gráfico com esse aqui, isso aqui é uma versão deformada do espectro original. O nome disso é aliasing, e ocorreu porque eu tenho uma frequência de amostragem muito baixa em relação ao conteúdo e frequência do sinal. Tá? E aí é um negócio que eu não consigo corrigir. Se eu tivesse escolhido uma frequência de amostragem que não me serve, tá? Eu simplesmente vou ficar com cara de tacho, olhando isso aí, meu sinal arruinado, e não posso fazer nada. Vou ficar olhando com cara de pateta. Então, a mensagem aqui
é que eu tenho que escolher uma frequência de amostragem suficientemente alta para que, na hora que eu passar um filtro analógico, eu recupere meu espectro original. E o que é suficientemente alta? É o teorema de Naix ou o teorema de Shannon. Seja x de t um sinal limitado em banda, isso é, o espectro tem uma frequência máxima que eu chamei de WM. Então, x de t pode ser unicamente determinado por suas amostras se a frequência de amostragem for maior que 2 vezes a maior frequência do meu sinal. Frequência linear em Hertz, ou ômega SA maior que 2 ômega M. Se eu garantir isso, eu vou ter um caso tipo esse aqui. Os espectros estão tão separados, tá, que eu passo o meu filtro, recupero o espectro original com pouquíssima deformação. É isso que eu tenho que escolher, uma frequência de amostragem que seja pelo menos 2 vezes maior que a maior frequência do meu sinal. E é isso que eu queria, naquela hora, falar para o senhor Otávio. Tá? Você fez a experiência, tá? Mas a tua frequência, já que você está trabalhando com uma senoide, a senoide pura só tem uma frequência. Então, a tua frequência de amostragem, a tua experiência com microcontrolador, microprocessador, tem que ser 2 vezes, tem que ser maior que 2 vezes a frequência da tua senoide nesse caso. Ok? Era isso que eu queria falar para o senhor Otávio. A função do filtro de reconstrução e a escolha da frequência de amostragem. Ok? Dúvidas? Professor, no gráfico, quando que a gente vai saber que vai ser um filtro passa baixa, um filtro passa alta, passa faixa? E esses espaçamentos significa a determinado filtro que eu vou estar usando? Não, espaçamento é fruto das repetições espectrais aqui. Aqui, tá, não está ômega S, eu vou ter uma outra repetição em 2 ômega S, outra repetição em 3 ômega S. A distância entre essas réplicas, tá, vai ser dado por ômega S, vai ser dado pela frequência de amostragem. Por isso que eu preciso de um ômega S grande em relação ao conteúdo e frequência do meu sinal, para poder ter essa separação e poder recuperar o meu sinal através de uma filtragem. E nesse caso aí, o filtro é sempre passa baixa. Ah, tá. Então, nessa forma, vamos supor, de onda, então, vai ser sempre o filtro. Esse filtro de reconstrução, aqui, Sim. vou botar lá no diagrama de blocos. Esse filtro de reconstrução aqui é sempre passa baixa. Eu quero eliminar as outras repetições do espectro. Quero ficar só com a repetição do espectro que está centrada na origem. Entendeu? Tá, eu marquei aqui até. Não, marcar é uma coisa, entendeu? Outra, você entendeu? Então, naquele exemplo que está filtro analógico com o conversor analógico digital, processador, naquela sequência sempre vai ser no filtro passa baixa. O último filtro da direita vai ser sempre um passa baixa. Tá, compreendi. Tá. Só que aí eu tenho que pegar um sinal, identificar qual que é a maior frequência, conteúdo espectral dele, multiplico por 2, a frequência de amostragem tem que ser maior do que isso. Tem alguns exemplos aqui atrás, tá? Não, por exemplo, isso aqui. O ouvido humano consegue perceber sons cuja frequência vão de cerca de 20 Hz a 20 kHz. Qual é a frequência de amostragem mínima para um sistema digital de áudio? Então, tem que ser 2 vezes maior, né? 2 vezes a maior frequência do meu sinal. Qual a maior frequência do meu sinal? A maior é de 20 kHz, que vai ser 40 kHz. Então. 40 kHz. Então, a menor frequência que eu posso usar é 40 kHz.
No CD-ROM, já falei hoje, eles utilizam 44.1 para dar uma margenzinha. Tá? Então, é exemplo disso que a gente viu. Acabamos de selecionar uma frequência de amostragem baseado no espectro, tá, do sinal que eu vou trabalhar. Ok? Professor, bom. eu tenho uma dúvida. Então, por favor, vamos tirar essa dúvida. Vamos supor que eu não respeitei a taxa de Nyquist. E aí, ferrei, peguei minha amostra menor que 2 vezes o sinal. Tem como fazer uma outra alternativa, sei lá, Não. aumentar depois? Você Não já tem mais o ferrou que fazer. tudo na amostragem. Ah, entendi. Beleza. Por isso que eu coloquei aquela figura do pateta, né? Quando eu faço isso, eu fico com cara de pateta sem poder fazer nada para corrigir. Tá? Entendi. É essa que era a mensagem da figura do pateta. Se eu começo errado, não há nada que eu possa fazer depois. Por isso que eu tenho que escolher direitinho a frequência de amostragem já no início do meu processo, do meu projeto. Tem que analisar o sinal, ver qual a maior frequência que eu vou querer trabalhar, e aí escolho uma frequência de amostragem. Ok? E no caso da senoide, a senoide, nós vimos lá em sinais de sistemas, tá? A frequência dela já é a frequência do espectro dela, né? Dá um delta. Se for uma senoide, dá menos um delta e menos a frequência dela e mais delta na frequência dela. Se for um cosseno, são 2 delta para cima nas frequências, menos a frequência da senoide mais a frequência da senoide. Nós vimos isso lá em sinais de sistemas. Eu multiplico por 2, coloco uma margenzinha, já tenho a frequência de amostragem mínima que eu posso usar. Okay? Quero gerar uma senoide de 60 Hz, vezes 2, 120. Qualquer frequência de amostragem acima de 120 amostras por segundo, eu estou de boa. Tá? Se for abaixo disso, eu vou ter aliasing, e aí ferrou. Cara de pateta. Professor, Sim, senhor. deixa eu perguntar uma coisa, só para me visualizar mais na prática. Por exemplo, eu tenho uma senoide lá de 60 Hz, né? Aí, então, eu tenho que ter uma frequência de amostragem de 120 Hz, se eu quiser transformar esse senoide, que é o sinal analógico, em sinal digital, certo? Pelo menos 120 Hz, sim. Pelo menos 120 Hz. Mas, por exemplo, essas 120 Hz seriam 120 amostras por segundo. O que seria na prática isso na senoide, assim? Teriam transformações de valores analógicos em bits? Isso. Então, Pegando seria... a minha senoide, tá? Então, no intervalo de 1 segundo, que no caso seria o período, teria uma taxa de 120 bits. Ah, entendi. Isso é como se fosse a resolução, não é? Suponha que isso aí seja o sinal que você quer mostrar. O intervalo de tempo entre as amostras vai ser 1 sobre 120. Aham. Ah, entendi. Você vai me desculpar, mas eu não consigo fazer 1 sobre 120 no momento. Não, não, eu entendi. Tá? Então, mas, isso... por exemplo, se digamos lá que eu queira trabalhar com mais senoides, etc., decidir que eu vou amostrar a 1000 amostras por segundo, certo? O intervalo de tempo entre as amostras é 1 milissegundo. Entendi. Isso é como se fosse aquela resolução, né? Por exemplo, que a gente tem no Arduino, que ele separa de 0 a 5 volts em 1024 bits. É isso? São duas coisas diferentes. Você está falando de como ele vai medir aqui do tamanho da palavra. Mas o Arduino, além de você determinar ler a palavra, você tem que saber de quanto tempo você quer fazer a conversão AD, né? Ah, certo. E é disso que a gente está falando. Entendi. Você programou o timer do Arduino lá. Eu vou pegar uma leitura do conversor AD a cada segundo. Então, a minha taxa de amostragem é 1 amostra por segundo. Ah, tá. Entendi. Eu quero ler uma amostra a cada 100 milissegundos. Eu estou pegando 10 amostras por segundo, minha taxa de amostragem é 10 amostras por segundo. Ah, entendi. São duas coisas diferentes, né? Uma resolução do próprio AD e a outra AD coisa é a a resolução amostragem. temporal da amostragem.
Ah, entendi. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? Mais dúvida? Senhor Otávio, eu respondi sua pergunta? Sim, professor. Oi? Sim. Sim. Então o senhor não vai me chamar de enrolão. Não, não vou não. Obrigado. Uma coisa que eu estava pensando aqui, por exemplo, quando eu peguei a tabelinha lá da senoide e fiz o controlador correr essa tabela, é que no fim das contas, na teoria, é como se fosse uma onda quadrada com vários níveis, né? De longe ali meio que parece Isso, uma senoide. isso. É que durante cada período de amostragem, a forma de onda fica constante. Exatamente. Então, Aí no o próximo período de filtro que eu tenho amostragem que vai pôr ser no outra constante, final, vai mudando. o filtro que eu tenho que pôr no final é para literalmente tirar aquele monte de frequência que tem na onda quadrada, né? Um Para monte de virar a serrilhado. Espera senoide aí. que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Você está me falando que você tinha uma forma de onda? Não botei aqui, não. Ah, aqui. Parecido com isso aqui, né? Exatamente. Tinha um formato de uma senoide, mas no final era quadradinhos, né? Porque de até Exato. um período ou outro E que ele ia em faltou o linha filtro reta. passa, porque faltou esse filtro passa baixo aqui. E esse filtro é literalmente analógico com a máxima frequência que eu gostaria de operar. Na verdade, com a frequência de amostragem sobre 2, mais ou menos, a banda passante dele. É porque assim, eu peguei a tabela, é que assim, uma senoide é bem fácil você criar uma tabela, né? Não Então, amostrei nada, assim, entendeu? Eu peguei um deixa eu ver se eu acho aqui seno, mais um dividi material por aqui para você. 255 e fiz. Então, a questão é que a tua tabela vai ter um valor mais ou menos constante. Só que aí eu O segredo é controlava meio que um percorrer a delay. tabela a uma velocidade suficiente para gerar a frequência senoide que se quer. Eu peguei essa tabela e é que eu não lembro exatamente como que eu fiz, mas eu conseguia controlar a frequência dela de 1 Hz até 1 kHz, entendeu? Eu entendi. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo fazer um histórico para você, tá? A ideia de fazer processamento digital de sinais, ela é muito antiga. Ela antecede os meios de fazer processamento digital de sinais. Aí o pessoal começou a tentar fazer com microprocessador, só que os microprocessadores eram muito, muito lentos. Então, em mais ou menos em 1980, 1980 e poucos, tá? A Texas Instruments lançou esse processador aqui, TMS 32010. Era um processador bem. Hoje em dia, eu diria até que é bem rudimentar, mas foi o primeiro processador cujo conjunto de instrução e arquitetura foi otimizado para processamento digital de sinais. E a Texas lançou uma porção de aplicativos, notas de aplicação, né? Para você fazer algumas coisas diferentes com o processador. Uma das coisas é gerar senoide, tá? Estou aqui, eu estou baixando, eu vou colocar aqui no WhatsApp da turma. Alguém aí é torcedor do Flamengo? Eu abri lá o meu WhatsApp, eu estou no grupo da torcida organizada do Flamengo, lá dentro do Mackenzie, né? O que é legal, né? Que eu fico trocando ideia com os caras, tá? Mas tem muito pastor dentro dessa torcida organizada, tá?
E vendo futebol, solta um palavrãozinho, não posso soltar palavrão nenhum nessa torcida. Senhor Otávio, eu mandei aqui uma nota de aplicação para você, tá? A nota de aplicação da Texas, explicando como gerar senoides, tá? Nesse processador. O programa do processador, você pode deixar para lá, que acho que você não consegue nem mais comprar esse processador. Tá? A nota de aplicação de 89, não, é mais antiga que isso. 97, não, 97 copyright, muito mais antiga que isso. Tá? Esse processador aí, eu fiz minha vida profissional, uma boa parte dela é baseada em cima dele, tá? Comecei projetando equipamento de telecomunicações com ele, acabei trabalhando na Texas. Mas aí, olha só, você coloca uma tabela de N pontos, ele te ensina como percorrer essa tabela, gerando a frequência que você quer trabalhar. E aí, se ainda você tiver problema de deformação, forma de onda e tal, você ainda pode interpolar os valores dessa tabela. Aí calcula. Esse programa aqui você pode deixar para lá, tá? Você não vai conseguir comprar esse processador nem utilizar. Mas a nota de aplicação, a teoria, é bem legal, tá? Depois você pode dar uma olhada nisso. Que eu coloquei no WhatsApp da turma. Beleza? E aí são 10h54. Eu só tenho uns exercíciozinhos, tá? Qualidade de energia. Tem uns exercícios que caíram no ENAD aqui, mas acho que eu vou deixar isso para depois. Eu vou fazer a chamada, que a chamada hoje vai ser um pouquinho demorada, porque tem aluno aqui que não estava no Moodle na semana passada, eu vou ter que cadastrá-lo um a um. Mas eu vou fazer a chamada rapidamente, e aí depois eu cuido desses alunos, ok? Vou chamar quem já está aqui e depois eu acrescento os nomes. Senhor Alex Oliveira, está aí?